Que região é essa, que relações são essas e o que está acontecendo. Sendo mais claro, a antiga área de Bisos vai ser pensada para substituir a velha Roma. O crescimento das regiões orientais, o papel que as regiões orientais vinha tendo, se estruturando e ganhando força, faz com que a antiga área de Roma passe a ser entendida como uma área muito próxima aos bárbaros, em fragilização, não mais tão interessante, e você busca no Oriente, que vinha de um crescimento econômico consolidado, um novo tipo de ambiente, um novo tipo de espaço, um novo centro de poder. Essa ocupação de uma nova cidade vai ser articulada não acidentalmente por um imperador que está rompendo com tradições importantes, com tradições antigas da própria Roma, buscando uma nova religião como cola, como estabelecimento político. Essa religião, que é o cristianismo, esse imperador, que é Constantino, vai dar nome à cidade, a cidade de Constantino, Constantinopla. Dali eu preciso entender que esta nova região, ela tem um centro político muito relacionado a todo o modelo bizantino. Sendo mais claro, eu tenho práticas que me relacionam ao mundo grego, eu tenho trocas e referências da estruturação do helenismo, eu estou mais próximo do mundo persa, eu dialogo com mais intensidade com a expansão e o crescimento daquele cristianismo. Rainha é o cristianismo primitivo. É um termo bem problemático, eu entendo da maneira como é constituído, pensado, mas eu prefiro cristianismo institucional. É o momento em que eu já não estou lidando com práticas cristãs, mas eu já tenho um processo, como o professor Valtair trabalha muito bem, de cristianização daquelas regiões e daqueles debates. Bem, agora que eu entendi como se dá essa estrutura, eu passo a notar que todo o império passa a olhar mais para o Oriente. Porque a região tem um melhor crescimento econômico, tem uma nova dinâmica e isso acaba favorecendo os centros de disputa, poder e organização social. É diante desse novo movimento que eu vejo a consolidação de um outro tipo de poder central. Lembrando, o Império Romano não tem capital. Capital do Império Romano é onde está a cabeça do imperador. Ainda que eu tenha processos de fragilização política em diversas áreas, fazendo com que sua desestrutura leve a uma completa fragilização dos centros políticos ocidentais, como o século V nos apresenta, eu tenho como Henri Marrou, como Peter Brown, discutiram e trabalharam de forma muito eficiente a constituição de um novo núcleo de poder, de uma nova maneira de lidar religião e política que vai dar uma nova centralidade aos centros chamados de orientais. A partir da cidade de Constantinopla, o Império Romano permanece. E essa permanência do Império Romano vai acabar consolidando um novo modelo político de articulação da religião, sim, cristianismo, com a consolidação do próprio centro de poder. Gosto muito da ideia de você pensar nas representações simbólicas que essa cidade passa a ter, do papel que, de alguma maneira, ela passa a exercer como este novo império. Ele vai ter as mesmas fronteiras tradicionais do mundo romano? Não, nem Roma tinha esse olhar tão desesperado de o Danúbio, o Tigre, o Eufrates. Isso fazia parte do discurso, da orbe do mundo, do centro do poder, mas a variação sempre existe. A dinastia que vai estar colocada ali após, em especial, Teodósio, que consolida
quando eu vou ter os novos editos, quando eu vou ter o reconhecimento do cristianismo como a principal religião, quando eu tenho um reordenamento das forças locais, a atração de grupos que antes eram entendidos como bárbaros para parte do exército, para consolidação política, para valorização da própria cidade, os filhos de Teodósio ocupando as duas, tanto Roma, tanto Constantinopla, a continuidade do papel singular de Constantinopla em uma nova dinastia. É o processo de greicização, não deixa a Grécia de lado. Perdoe a brincadeira, mas é legal. Não, meus caros, é o processo de construção de um Império Romano. Ele sempre lidou com essa sua construção, com esse papel, com esse entendimento de que ele fazia e era o Império Romano. E a cultura grega estava e tinha uma valorização importante ali. Essa junção de elementos me ajuda a entender que, mesmo quando essa dinastia entra em crise, caso do Justiniano, esses centros de disputas continuam ali presentes. Justiniano, vamos lembrar de Justiniano. Justiniano vai ser uma liderança política que rompe com a dinastia anterior, rompe justamente a partir do momento em que há uma disputa sobre quem teria a sucessão, aonde o tio consegue uma articulação política importante, aonde ele vai passar pela dinâmica do aclamátio e vai estar sendo contestado, batalha de Niquê, disputas no hipódromo, e que as forças que ele vai conseguir reunir, utilizando o discurso militar, da ideia de retomada do Império Romano, utilizando as bases e os debates religiosos, Concílio de Constantinopla, negação à heresia. Sabe que eu fico vendo esse negócio de negar a heresia? Eu não entendo. O que política tem a ver com religião? Tudo! Tudo! A ideia de você pensar como essas forças tão articuladas e como essas forças articuladas ganham uma notoriedade ali, e isso vai gerar um questionamento, disputas, poderes. Justiniano vai ser famoso pela organização, ordenamento, as novelas, povo do direito, com todo respeito, carinho, amor, gosto muito, povo do direito ama a ideia das reformas promovidas nos sentidos e na estrutura da lei por Justiniano. Vai ser importante, então, o discurso militar, as vitórias, vai ser importante o contar história. Sim, contar história! Você vai definir como você quer ser contado, trabalhado, eternizado, o uso das artes. Arte, Rainha, mas artes não serve para isso. Arte é fundamental. Daí você entender como, mesmo em meio a outras disputas, cai a dinastia de Justiniano, seu filho não consegue manter, sobem os leões ao poder, o modelo mais tradicional, força das aristocracias bizantinas, mas um quadro intenso de questionamentos sobre as formas de poder. O patriarca e o basileu, o líder religioso e o líder político, se entrelaçam, são as próprias duas espadas divinas construídas e colocadas várias vezes, de um lado a representação de Deus à destra, do outro a vingadora como proteção. Essas disputas estão ali, vão ser base do entendimento desse debate. Esse debate só vai ter uma clareza quando a gente pega um exemplo. Eu achei que a crise iconoclasta era fantástica, mas, por exemplo, a gente não discutiu o cisma do Oriente. Tem um monte de cisma, tá? Tu vai discutir qual deles. Também a gente pode pegar ali pelos aspectos cruzadistas ou o momento da dinastia dos macedônios. Eu tenho vários exemplos para disputar esse poder. Como história, eu te dou instrumentos para que você daqui possa investigar, conhecer mais, buscar fronteiras, os búlgaros, os eslavos. Rapaz, tem história boa para contar sobre isso. Mas eu te dou os instrumentos e você vê com a crise iconográfica como dá para discutir tudo até o limite. Como questões de liturgia, representação. Já é aquilo que o Lutero vai discutir? Não, é um pouquinho diferente. Mas tem aí um debate intelectual.
fundamental e que ajuda a gente a entender o conjunto dessas forças políticas e como elas se consolidam ao longo do tempo. Pegou a ideia? É isso, meus caros. Rainha, mas dessa vez você não detalhou item a item, porque tu pode ler. Eu queria que você pegasse o grande cerne. Eu achei que isso era importante, é uma história longa, de um período complexo que a gente não está acostumado. Agora mergulha você, mas com vontade, com vontade. Vamos lá, beleza? Bons estudos, meus caros, e um grande abraço.